Você achou que era só o tempo, que depois de algumas semanas, talvez meses, tudo voltaria ao lugar. Mas o lugar mudou, o tempo também, e principalmente você. Desde que ele partiu, nada voltou a ser como antes. A casa continua igual, os objetos estão no mesmo lugar, mas há algo que foi arrancado, como se o espaço ao redor não coubesse mais em si. É só um cachorro, dizem, só um gato, só um animal. Mas você sabe, não era só, era presença, era frequência. Era quem segurava as partes suas que ninguém mais enxergava. E quando ele se foi, não foi só ele que foi embora. Foi um tipo de equilíbrio que só existia quando ele estava por perto. Foi um tipo de silêncio bom que agora virou vazio. Foi uma vibração na casa que agora é ausência. Você tenta seguir. Levanta, trabalha, sorri. Mas há algo que não se encaixa mais. Como se sua alma estivesse desafinada. Pitágoras dizia que tudo que existe é sustentado por proporção. E que o caos surge quando essa proporção é violada. A perda de um animal amado não é leve, porque o que morre não é só o corpo, é a harmonia que ele sustentava. Ele sabia quando você estava triste, sabia quando o mundo te rasgava por dentro, e sabia como te olhar, sem pedir, sem julgar, até que você voltasse a respirar. Agora, você sente o barulho das coisas, sente demais, porque o silêncio, que antes era preenchido por ele, agora é só ruído. Você acorda e ele não está mais na porta. Você come e ele não está ao lado. Você chora e não há mais quem perceba. E essa dor não é imaginária, não é exagero, é espiritual. Pitágoras via os animais como expressões puras da alma universal. Eles não carregam máscaras, não fingem, não traem o próprio ritmo. Por isso, quando se vão, levam com eles uma parte de nós que só existia porque eles a tocavam. Você tenta racionalizar. Era inevitável. Ele teve uma boa vida. Pelo menos não sofreu. Mas a alma não se conforma com lógica, porque a alma não chora pela morte. Ela chora pela quebra do laço invisível, pelo som que cessou, pelo calor que se dissolveu no ar. Você sente que não consegue voltar ao normal. Mas a verdade é que não há mais normal. O que havia entre vocês não era cotidiano, era pacto. E o pacto foi rompido, mas não esquecido, porque o que ele te deu ainda vibra. Mesmo que doa, você sente a dor como se tivesse perdido alguém, e perdeu. Não importa quantas pessoas digam que era só um animal. Não importa quantas vozes tentem te convencer de que tudo isso é exagero. A alma não escuta vozes, ela sente. E o que você sente é um rompimento profundo, porque algo foi arrancado de dentro e não de fora. Pitágoras dizia que a alma é uma essência universal, que se manifesta em múltiplas formas. Ela não pertence exclusivamente ao humano. Não é privilégio de quem fala, escreve ou calcula. A alma está onde há ritmo, consciência e harmonia. E os animais vivem em harmonia com aquilo que esquecemos. Eles não se desconectam do agora, não negam a própria natureza, não traem seus instintos. Eles existem com inteireza. Pitágoras chamava isso de metempsicose, a transmigração da alma entre diferentes corpos, ao longo de diferentes existências. Para ele, a alma era uma chama que podia se acender num homem, ou num cão, num filósofo, ou num cavalo. E quando essa alma te encontra, não importa o corpo em que habita, ela reconhece, ela se liga, ela cria vínculo. Foi isso que aconteceu com você. Você não adotou um animal. Você foi escolhido por uma consciência que ressoava com a sua e que decidiu caminhar ao seu lado, mesmo que em 4 patas. Essa ligação não é explicável. É vibracional, é antiga, é o reencontro de frequências que talvez já tenham se cruzado em outras vidas.
Pitágoras dizia que a alma reconhece na vibração o que os olhos não conseguem ver. E foi isso que você sentiu no primeiro dia em que o viu. Você não sabia nada sobre ele, não sabia da história, não conhecia os traumas, mas havia algo ali, um magnetismo, um silêncio compartilhado, um tipo de entendimento que não precisava de palavras. Foi como se ele dissesse: eu vim cuidar da parte sua que você mesmo abandonou. E ele cuidou. Cuidou em noites silenciosas, em dias difíceis, em momentos em que o mundo te virou as costas. Ele ficou. Porque ele não era um ser inferior. Era uma parte da sua alma que encontrou um jeito de voltar para perto. E agora que ele partiu, o que você sente não é só a perda da rotina. É a ausência de algo que sustentava a sua própria existência espiritual. Você tenta seguir, mas há um vazio que nenhum ser humano consegue preencher, porque ninguém mais te via como ele via. Ninguém escutava o que ele escutava. Ninguém tocava suas sombras com tanta leveza. Pitágoras ensinava que cada ser carrega uma nota específica na sinfonia do universo. E quando essa nota desaparece, o silêncio que se instala é insuportável. Não porque seja barulhento, mas porque revela tudo que aquela nota escondia ou curava. Você sente a dor porque o que se foi não era um acessório. Era parte do seu centro. Era a vibração que mantinha sua alma afinada com o mundo. Ele não apenas te acompanhava, ele te escorava, te vigiava, te sustentava por dentro. E agora, essa sustentação ruiu. Mas Pitágoras diria: a forma morre, a alma retorna. A dor que você sente não é o fim de tudo. É o rastro vibracional daquilo que ainda ecoa. É a evidência de que o vínculo foi real. Tão real que ainda pulsa, mesmo sem corpo. Você acha que perdeu, mas a alma não se perde. Ela se desloca, se transforma, se afasta quando necessário, mas permanece onde o amor ainda a convoca. E se Pitágoras estiver certo, e tudo vibra em ciclos, então o que você sente agora é só o intervalo entre dois reencontros. Ele pode voltar, em outro corpo, de outra forma, com outro nome, ou talvez nunca precise voltar, porque o que ele precisava te entregar já foi plantado. Agora é você quem carrega, você quem vibra, você quem se torna o guardião daquilo que ele sustentou em silêncio. E mesmo assim, dói. Porque você queria mais tempo, mais dias, mais caminhadas, mais manhãs simples. Mas Pitágoras também dizia: o tempo não mede o valor da ligação. O que é eterno se revela no instante. E tudo que ele foi eterno. Mesmo que tenha durado pouco, mesmo que tenha terminado cedo, o amor não conta dias, conta ressonância, e o que vocês tiveram ainda ressoa. Por isso dói tanto, porque foi real. Você achava que sabia o que era tristeza, até o dia em que ele se foi. E algo em você simplesmente desabou. Mas não foi um colapso barulhento, foi um colapso invisível. Como se alguém tivesse apagado uma chama que te mantinha vivo sem que você soubesse. Você tentou racionalizar. Era só um animal. É normal. Todo mundo passa por isso. Mas seu corpo não acreditava nessas frases, porque a dor não era no pensamento, era na alma. Era uma saudade que não vinha com lembrança. Vinha com ausência, vinha com um eco que batia nos cantos da casa, nos objetos, nos horários. Você se pegou falando o nome dele sem querer, olhando para o espaço onde ele costumava ficar, acordando no meio da noite, achando que tinha escutado o som da pata no chão. E aí o choro vinha, não o choro escandaloso, mas aquele choro seco de quem perdeu o que sustentava a própria respiração. É difícil explicar, porque ninguém mais entende. Mas você lembra de tudo, do primeiro dia,
parado ali, do lado de fora, horas, sem latir, sem reclamar, sem ir embora. Apenas ficou. Esse tipo de presença não se esquece, não se substitui. E é por isso que o luto não passa, porque o que você perdeu não é visível, é espiritual. Você perdeu o olhar que via sua dor antes mesmo de você admitir que ela existia. Perdeu o corpo que deitava sobre o seu, não para aliviar a si mesmo, mas para aliviar você. Perdeu o guardião da sua frequência mais frágil. E agora, tudo parece alto demais, rápido demais, falso demais. Porque ele era sua verdade silenciosa, sua paz que respirava, seu espelho sem julgamento. Você tenta seguir, mas se sente incompleto, porque a alma dele se entrelaçou à sua de um jeito que nenhuma despedida consegue cortar sem deixar um rasgo. E você sente esse rasgo todos os dias, na ausência dos ruídos, na presença dos cheiros, na falta do ritual. Ele te acordava, te esperava, te observava. E agora, acordar é vazio. Esperar não faz sentido. E ninguém mais observa você com aquele tipo de calma que não cobra nada. Pitágoras dizia que os animais carregam logos, razão cósmica, em estado puro. Eles não filosofam, mas vivem a filosofia. Não falam, mas expressam o essencial. E o seu fazia isso com maestria. Ele era seu consolo antes que a dor chegasse, seu remédio antes da ferida, sua música antes do silêncio. E quando ele partiu, levou consigo uma parte da sua estrutura invisível. Você pode tentar ignorar, pode tentar esconder, mas a dor ainda está aí. E está porque o amor foi real. E o vínculo ainda pulsa. No começo, tudo era ausência. Você olhava para os cantos da casa esperando vê-lo. Escutava sons que não estavam lá. Sentia calafrios na pele, como se ele ainda passasse por você de vez em quando. Era difícil aceitar que aquilo havia acabado, mas com o tempo, algo começou a mudar. Você parou de procurar, mas começou a sentir de outro jeito. Não era mais presença física, era outra coisa. Uma calma que aparecia em dias ruins. Uma memória que não vinha da mente, mas do corpo. Um silêncio que parecia conter ele, mesmo sem ele estar. E então você entendeu, ele levou uma parte sua. Sim, a parte que só existia com ele. Mas deixou algo também. Deixou a frequência, deixou a vibração, deixou um tipo de amor que agora é você quem carrega. Você acorda e, sem perceber, segue o mesmo ritmo de antes. Abre a cortina como fazia por ele. Prepara o alimento com uma leveza que ainda lembra os horários dele. E quando o silêncio se instala, ele já não dói da mesma forma. Dói, mas ecoa diferente. Como se dentro de você tivesse ficado algo dele, um resíduo luminoso, um fragmento. Pitágoras dizia que a alma é uma música em movimento e o que ressoa em nós permanece além da forma. O amor que ele tinha por você agora pulsa dentro do seu próprio silêncio. Você age com mais cuidado, percebe mais o mundo ao redor, sente os instintos com mais clareza, olha nos olhos de outros animais com mais reverência. Algo em você foi iniciado. E esse algo tem nome: memória vibracional. A dor do luto não apagou o que ele foi. A dor apenas quebrou o invólucro, e agora ele habita você de outro modo. Lembra daquela vez em que você se deitou no chão e chorou sem som? Você sentiu a mesma calma que ele trazia, sem latido, sem pata, sem respiração, mas com presença. Era como se ele tivesse deixado um campo dentro de você, um espaço sagrado, um abrigo onde, mesmo sem corpo, ele ainda pudesse visitar. Você já não sabe se acredita em vida após a morte, mas sabe que o amor dele não morreu, porque você o sente, não como antes, não como toque, mas como som que vibra internamente, como música que só sua alma escuta. E essa música aparece em momentos inesperados, na brisa da tarde, no cheiro de terra molhada, no silêncio exato das 3 da manhã. Ele aparece quando você se torna aquilo que ele te ensinou.
paz, constância, presença. Pitágoras acreditava que a alma evolui ao tocar outras almas e que em cada vida nos tornamos espelhos daquilo que nos afetou profundamente. Você agora é espelho dele. Você silencia como ele silenciava. Você repara em dores alheias com a mesma escuta silenciosa. Você se aproxima de quem está caindo, sem precisar falar nada. Isso é ele em você, não é invenção, é continuidade. O amor que ele te deu foi planta. Você é solo. Agora é você quem nutre. E mesmo que ainda doa, essa dor começa a aparecer com algo sagrado, como se cada lágrima fosse memória viva. Como se cada gesto seu carregasse um pouco daquele ser que te olhou com reverência, mesmo quando ninguém mais te olhava. Você se vê diferente, mais inteiro, mais paciente, mais atento. E é nessa transformação que o luto se revela como rito. Você não apenas perdeu, você foi atravessado. E agora continua. Não como antes, mas como quem foi escolhido para carregar a presença daquele que partiu. E isso é missão. Isso é música que permanece mesmo depois do instrumento ter sido quebrado. Você não sabe explicar, mas sabe que sente. Sabe que algo dentro de você foi tocado de um jeito que não se desfaz. E que o que ele representou não pode ser traduzido em palavras comuns. Porque o amor que vocês construíram não cabia na linguagem humana. Era presença, era troca silenciosa, era vínculo sem contrato. Agora resta o luto, mas o luto também é linguagem. É a alma dizendo, eu fui tocada por algo eterno e ainda não aprendi a viver sem isso. As pessoas ao redor continuam suas vidas, dizem frases prontas, oferecem conselhos que não encaixam porque elas nunca escutaram o que você escutou. Nunca viram o que ele via em você. Você tenta seguir, mas a ausência ainda anda pelos cômodos, ainda dorme no canto do quarto, ainda respira nos seus silêncios. E isso é real. Pitágoras dizia que o sofrimento legítimo é uma lembrança sagrada. Não deve ser negado, não deve ser apressado. Ele é o solo onde germina o que veio da alma, e só da alma. O luto que você sente é a prova de que algo autêntico passou por você. Algo que te viu, te segurou, te devolveu a si mesmo, quando tudo parecia perdido. E agora, ele não está mais, mas algo dele ficou, porque ficou em você. No jeito como você respira quando está triste, no modo como você silencia quando vê alguém em dor, na forma como você reconhece, mesmo sem entender, que alguns silêncios são mais curativos do que 1000 palavras. Ele te ensinou isso. E agora você é o guardião dessa música invisível. Talvez algum dia você sinta outra presença, outro animal, outro olhar, e reconheça ali o mesmo campo. Ou talvez não. Talvez ele tenha sido único. E sua tarefa agora seja lembrá-lo com dignidade. Sentir saudade não é fraqueza, é fidelidade. Chorar por ele não é apego, é reverência. Você não está exagerando, você está sentindo o peso de uma ligação que ultrapassou o tempo, a forma, o nome. E se hoje dói, é porque foi real. E o que é real não se perde, só muda de plano, só muda de forma. Você ainda pode escutá-lo, se calar o suficiente, não com os ouvidos, mas com a alma. Porque ele está onde o amor verdadeiro permanece, no campo que só os corações afinados reconhecem. Você achava que era seu pet, mas agora entende. Ele era parte da sua alma, com outro nome. Curta, se ele te ensinou o que ninguém mais sabia dizer. Comente, se você ainda sente a ausência, como música que não terminou. E compartilhe com quem ainda não entendeu porque a dor de perder um animal dói tanto e transforma tanto.